Céu na Terra reuniu esse timaço de astrólogos, Fernando Fernandes, Valdemar Falcão, Lud Valmeren e Carlos Holanda e eu, Dmitry Camilotto. E dessa vez a gente vai estar falando sobre um tema super pertinente. A astrologia sempre esteve aí, há milênios ela está presente, né, em todas as culturas, em todas as épocas históricas. Mas ao mesmo tempo, talvez a gente esteja constatando nessa época um crescimento ou uma divulgação maior da astrologia. Então a questão que se coloca de uma maneira bem simples, coloquial, assim, a astrologia está na moda, enfim, ela está passando por um novo momento do seu desenvolvimento, da sua propagação entre as pessoas, dentro da cultura. Queria ouvir um pouquinho de vocês, essa visão de cada um sobre isso. Tá olhando para mim, então eu vou começar, né? Qualquer um dos quatro. Eu estava olhando para o Fernando, porque o Fernando tem uma ideia bem definida a respeito. Mas tá bom. O que está acontecendo ultimamente, nós temos o fenômeno das redes sociais, né? E em conversas prévias, o Fernando mesmo tinha lembrado que lá a astrologia nos anos 80, a segunda metade dos anos 90 e comecinho dos anos 2000, teve um boom, teve uma procura muito maior, né, por cursos, turmas, aprofundamento, né? Por questões de astrologia mundial, a passagem de Urano em Aquário, né? Tava Urano regente da astrologia, ali, né? Entre 95 e 2002, se não me engano. Isso, especialmente ali. Foi o boom também das telecomunicações, das redes sociais, da telefonia, tudo isso que diz respeito à tecnologia que Urano em Aquário simboliza, né? Então talvez a gente tenha aí uma diferença, né? Uma coisa é aquele público que está interessado em astrologia, em ler coisas sobre astrologia, em ouvir previsões, e aquele público que está interessado em aprender astrologia, em estudar astrologia. Isso é bem diferente, né? Sempre foi. Voltando um pouquinho mais atrás, nos anos 80 foi melhor, né? Assim, quando Netuno passou em Sagitário, anos 70 até metade dos anos 80, houve o primeiro boom da astrologia no Brasil. As escolas eram lotadas. Exatamente. Na época houve evento, por exemplo, com 800 pessoas. Né? Congressos de astrologia nos anos 70, né? Sensacional. Com 800 espectadores, algo que nunca se repetiu no Brasil. E depois houve uma queda com Netuno em Capricórnio, voltou a haver uma subida com Netuno em Aquário. Exatamente. Agora, eu acho que nós estamos num momento assim de entre safra, porque nós estamos num momento, inclusive agora com a entrada de Urano em Touro, nós vamos ter um momento muito materialista. Todos os planetas geracionais em signos de terra e água, a gente vai precisar esperar mais alguns anos, aí por volta de 2025, 2026, daí para frente, né? Sim. Aí nós vamos ter um segundo boom da astrologia no Brasil. Urano em Touro, será que não é uma valorização da astrologia? Por que Trazer mais para o concreto? Ganhar dinheiro com o Urano, tomara. Porque o Urano, como regente da astrologia, né? Tipo um padroeiro da astrologia, o patrono da astrologia. E aí você tem Touro como aquilo que é material, aquilo que é valorizado, né? Aquilo que produz valor, produz materialidade. Será que não teria a ver? Talvez da astrologia financeira, da astrologia voltada para negócios, né? Que, aliás, é uma área ainda pouco divulgada e pouco explorada, né? A gente tem alguns colegas que são especialistas nisso. Maurício Bernes é uma grande figura nessa área, mas não é uma coisa que... Eu diria que o Urano em Touro pode fortalecer a procura por astrologia como investimento em, por exemplo, vamos fazer cursos online, vamos fazer aumentar as escolas. Então, pessoas que não são necessariamente astrólogos podem vir a investir nesse campo e ganhar recursos em função disso. Seria a combinação dos dois símbolos. Agora, eu concordo com a Lud, desde que, durante esse período de Urano em Touro, que ainda não começou, né, a partir de maio, os astrólogos começam a se organizar para buscar esse público que é um pouco mais reticente, mais prático, mais objetivo e que tem necessidades assim bem práticas, bem pé no chão. Pé no chão. O que foi que você falou lá antes sobre as publicações como Capricho, aquelas publicações antigas que tinham horóscopo e tinha um público muito voltado para aquilo e que tinha um número muito grande, né? Então, houve aqui aquela discussão sobre, poxa, hoje está mais do que isso ou não? Eu acredito que hoje nós temos mais ou menos um público muito parecido com aquilo ali, mas com uma quantidade
surpreendente maior em função da facilidade de acesso. A própria informação que aumentou muito também. Aumentou, né? Muito. Sites. E aí, eu tenho, assim, embora eu normalmente seja pessimista, eu tenho uma perspectiva um pouquinho mais otimista com relação à expansão do conhecimento astrológico de maneira séria, né? No meio desse mundaréu de gente que vai lá só para consumir astrologia rápida, horóscopo, a dica, opinionismos, o opinionismo e tal, vai acontecer com muita gente o que aconteceu com vários de nós, né, que se formaram entre os anos 80 e 90. Eu até citei ali horóscopos de rádio, né, de televisão, de rádio, especialmente do rádio, né, com os saudosos Mestre Deli, Zorionara no Rio de Janeiro, né, e aquilo ali sempre me atraiu muito. Muita gente começou a estudar astrologia para valer em função dessa coisa que era muito popular. A partir do rádio, né? Isso, que era muito popular, que era muito simplificado, e acabou por matar minha curiosidade e acabou começando a estudar. Eu imagino que isso vai acontecer num outro nível, óbvio, mas também agora com um número maior de pessoas. Vocês acham que a sociedade está mais aberta para a astrologia hoje do que anos anteriores ou não procede? O que eu acho? Eu acho assim, que a tecnologia ela é amiga da astrologia. Muito. Né? Então, Perfeito. Os avanços tecnológicos tendem a favorecer. Primeiro, a calcular o mapa, que é um negócio que antigamente a pessoa ficava ali um tempo para calcular. Hoje em dia, o computador, você calcula um mapa. Assim, né? Não exatamente, me custava 45 minutos, calculadorazinha. Aquela Nossa, trombone. Sexagesimal. Com as tábuas logarítmicas na mão, aquilo era um horror, né? Demorava 2 horas para fazer um negócio. E a gente nunca tinha que importar as tábuas, né? Tinha que importar as tábuas, passei por isso, gente. Ainda custava caro. Eu arrumei um amigo que era matemático da UF, ele montou um cálculo simplificado que chegava no mesmo lugar, mas era um sofrimento para montar aquilo ali. Hoje em dia você bota os dados, dá um enter, o mapa aparece tá o pronto, mapa, no programinha lindo. Aí depois de do Deus. programa aí veio vem a internet. A internet não faz assim, as pessoas que têm interesses, elas conseguem se encontrar. E elas conseguem se comunicar com muita rapidez. Então, uma pessoa que adoraria trabalhar com astrologia, adora astrologia, se identifica, mas mora lá nos confins dos Júlios, ela não tinha um acesso, agora ela tem um acesso a um curso online, a uma conversa, textos, a um canal de YouTube, a textos. Então, assim, de alguma maneira, acho que essa sensação da moda, porque a astrologia é uma coisa antiga, né, gente? Né? Mas essa sensação da moda, eu acho que tem muito a ver com as pessoas conseguirem se encontrar e conseguirem conversar e conseguirem se identificar, né? Talvez a gente tenha uma rede astrológica em função da internet mais sólida justamente pela ponte que a web é capaz de fazer. Né? Dimitri, eu vejo isso como uma pirâmide. Como qualquer atividade, você tem uma pirâmide de interesse, onde lá na base está a astrologia popular, aquela astrologia superficial, que todo mundo é capaz de consumir sem grandes esforços. Aí no meio você tem o pessoal que vai fazer curso, que vai fazer consulta, etc. E lá no topo você tem pesquisa. Então, o grande indicador de se a astrologia está num grande momento ou não, não é quem está entrando na base, mas é quantas pessoas estão passando da base para as outras etapas. Para as outras etapas. E nesse momento, nós estamos vendo uma migração de etapa muito mais baixa, né, do que, por exemplo, estava acontecendo nos anos 80. Mas isso no Brasil, Fernando. Aí, na Argentina, eu estive no CABA, que é o Centro Astrológico de Buenos Aires. Eles estão com um número de alunos jovens, que é surpreendente, porque nós tivemos uma baixa, né, de juventude na procura durante os anos 90, anos 2000, e em Buenos Aires não. Eu visitei lá em março do ano passado e agora tem mais alunos. E tinha a menor turma era 25 alunos, metade era garotada, assim, alguma pessoa com 20 anos, por ali. Muita gente interessada. Em Portugal, o número está crescendo também. Eu tenho os contatos lá com a Aspas, né, com a Associação Portuguesa. Só cresce, só faz crescer e com gente que está começando mesmo. Não é o pessoal que da nossa idade, mais idade. E por que você acha que no Brasil está acontecendo o inverso? Eu não acho que esteja acontecendo o inverso, não. Eu acho que ainda está faltando um ponto de referência, como uma... Bom, instituições nós temos, tem SINASE, tem CNA e tal, mas está faltando um ponto de referência na forma de várias escolas sólidas em vários locais. Sim. Eu concordo muito com você. Tá uma coisa que eu tenho percebido... dinheiro para isso também, né? Uma coisa que eu tenho percebido é, quando alguém começa a estudar astrologia, fala, mas tem muita coisa acontecendo, tem muitos pontos de vista, muitas linhagens e tal. Então falta realmente, minha percepção, um balizamento, né? Qualquer? A escola, né?
qual é a linhagem, onde é que eu tô, quem é que traz essa informação aqui, qual é a metodologia que eu estou trabalhando. Uma clareza sobre metodologia, eu acho que, pelo menos é o que eu percebo que as pessoas mais sentem falta. Quando você começa a falar, tem várias escolas, tem várias linhagens, tem várias metodologias, aí a pessoa vai se inserindo também, sabe? Procurando sua turma. Fica menos perdida. Procurando sua turma. Qual a sua posição, Valdemar? Olha, eu vejo principalmente essa questão da passagem de Urano em Aquário, que a gente mencionou agora há pouco, e a passagem de Netuno em Aquário, né? E eu acho que agora o que a gente tem é essa disseminação natural da rede social, não apenas para astrologia, mas para vários saberes que estão circulando aí. Mas nesses tempos de final, né, de Urano em Áries e de Saturno em Sagitário, que estão, né, um já acabou, o outro está acabando, é aquela coisa do opinionismo, né? Então ficam esses grupos de discussão. Tá assistemático. Assistemático é uma boa palavra. Tá bagunçado. E a coisa tá meio, em bom português, tá meio zoneada mesmo, né? Nesse sentido de que tem muita bobagem, como tem muita bobagem em várias áreas do saber hoje em dia, por causa desse opinionismo e dessa facilidade de você simplesmente abrir um grupo, montar, né? Mas eu gosto muito dessa frase da Maria Eugênia, que inclusive deu título a um livro dela, Astrologia é uma novidade de 6.000 anos. Né? Porque para os detratores da astrologia, é aquela velha história, aquela frase do Lincoln, né? Você pode enganar algumas pessoas durante muito tempo, muitas pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas durante todo o tempo. Então, se a astrologia sobreviveu até hoje, apesar de tudo e sem perder o pique com a coisa do avanço da tecnologia, na verdade incorporando isso, porque a astrologia é uraniano, no fim das contas, é o céu estrelado, e Urano é o planeta da tecnologia, né? Então, na verdade, a gente está seguindo em frente, né? E tem aquela outra história que já foi objeto de conversas nossas aqui, da falsa polêmica entre a astrologia e a astronomia, né? Então, eu acho que o momento não é que a astrologia em si esteja na moda. Tudo que surge de tema hoje em dia nas redes sociais, logo forma-se um grupo aqui, uma turma ali, um grupo de discussão aqui e sai muita bobagem. Se você espremer, você tira alguma coisa de bom disso. Mas você mencionou antes da gente começar a gravar que a chegada de Plutão e Saturno em Aquário daqui a uns 7, 8 anos, que de repente vai dar uma outra bombada nisso. Eu concordo contigo. Sim, está na hora da gente se preparar para a explosão que vai ter na segunda metade da década de 20. 5 para 26 já deve começar. Exatamente. Os astrólogos que chegarem lá bem preparados e com um projeto muito claro, esses vão se dar bem. É questão de ter um pouquinho de paciência e esperar 7 anos, né? Então Saturno em Capricórnio. E aí terminaria essa época sistemática, né? Como vocês estavam falando, ligada a Urano em Áries, enfim, aonde... Os opinionismos, né? Sim. E aí você teria algo mais sólido e sistemático. Eu acho que sim também. Na divulgação e no ensino da astrologia. Eu acho que a astrologia que nós vamos fazer nos próximos 7 anos é uma astrologia de resistência. Até porque a tônica desse período vai ser extremamente pragmática. Né? Quando ele entrar em Gêmeos é que vai... Bum! Sim. É lá para 2025. Sim. Por ali. O Dmitry tinha falado aí sobre aceitação, né? Como é que vocês veem? Se há essa aceitação maior ou se isso é impressão? Eu não sei se aceitação é a palavra correta aí. Eu acho que é uma curiosidade muito grande, porque a informação está solta aí para todo lado. Né? Como nunca teve antes. Talvez nem curiosidade, mas apropriação. A linguagem da astrologia, alguns conceitos de astrologia foram apropriados na linguagem comum e de uma maneira muito torta, muito superficial. Muito rasa. Muito rasa. Então tem aquela história, virou assunto de brincadeira. Os pobres dos piscianos, por exemplo, né? Oi? Os pobres dos piscianos, por exemplo. A astrologia é ótima para fazer meme, gente. A realidade é essa. A astrologia é uma coisa da meme. Dá meme a astrologia. Ainda existe aquela página chamada... paranoico, você não sabe nem o que é paranoia. O conceito é muito mais complexo. Isso é coisa da psicanálise. Você se apropriou, significa que a psicanálise está entranhada na cultura. É uma coisa acessível. Você, mediano, pode chegar nela. A astrologia faz isso muito legal. Tá ficando entranhada na cultura? Me parece. Tá sim. Inferno astral, uma expressão... Você quer ver um negócio engraçado? Não tem nada a ver. Exato, mas é uma expressão que se tornou popular, né? Agora, eu tenho um não e um sim quanto a esse negócio da aceitação.
um não. Se você me perguntar sobre a ciência vai aceitar a astrologia, tão cedo isso não vai acontecer. Não me tira o sono isso aí não, sabia? Mas o que é ciência também? A ciência também está se balançando. As pesquisas estão ficando transdisciplinares. Sim. A gente tem outras coisas isso aí demora saindo mais, também. Isso aí demora mais. Otimista. Não, nesse ponto houve um avanço muito grande, porque nos anos 80 houve uma dissertação de mestrado produzida no Brasil sobre astrologia. Rodolfo Vilhena. Na verdade, duas. Luiz Rodolfo Vilhena. Nos anos... É aí que eu ia chegar mesmo. Nos anos 2000, uma meia dúzia. Eu fiz um. Pois é, a partir de 2010, foi uma quantidade muito grande. Hoje, nós temos aí, eu acho que segundo as últimas contagens, umas 24 ou 25 teses de mestrado, dissertações, teses de doutorado, dissertações de mestrado, tem um monte. TCCs sobre astrologia, tem uns montes. CAPES, não acaba mais aquilo, é muita gente mesmo. Isso é uma novidade. É aí que entra o sim. Que eu mesmo atendido em consultório gente com um nível de doutorado, pós-doc, de áreas diferentes, físicos. Eu atendo físicos, atendo físico, psicanalista. Nos anos 90 atender psicanalista era uma raridade. Agora não para, eu tenho fila. Né? E isso é um sim. Sim, está sendo mais aceita, mas não por vias oficiais. Tá? Pelas vias paralelas, porque o sujeito vem e constata que, poxa, não tem outra Mas eu acho que são pelas vias paralelas mesmo, e por isso que só pela internet é que isso foi possível. Porque se fosse pelas vias oficiais ou pela indústria cultural, enfim, cultura de massas... Sim. Isso sempre viria de uma maneira superficial, mas nunca levado a sério, né? Sempre aquela coisa mais fazendo troça, ou enfim, lidando de uma maneira superficial. E como a internet, a web, esse espaço mais plural, onde aquelas pessoas isoladas que não conseguem encontrar um canal para desenvolver alguma coisa, finalmente se encontram, convergem e passam ali a constituir um nicho onde aquilo é trocado, né? Eu acho que foi dessa maneira meio marginal que ela aos poucos foi comendo pelas beiradas. Agora, por outro lado, tem uns dados preocupantes. Sim. Por exemplo, hoje a gente tem aí 30 e tantas dissertações e teses de mestrado na área de astrologia. Nenhuma delas está publicada. Ah, não? Nenhuma. A última que foi publicada foi nos anos 90. Foi do Rodolfo? Foi do Rodolfo. Editora grande. Editora grande. Distribuição, papel nacional. Exato. Que publicação PDF, internet tem. E se eu não me engano, depois eu vou até fazer essa pesquisa. Mas isso tem um alcance enorme, né? Porque o PDF, enfim, ele não está publicado oficialmente. Mas a publicação com ISBN. Mas elas não circulam. O que dá o caráter, digamos, oficial à coisa? 8 mil vezes já. O que dá o caráter oficial a uma tese dessas é a publicação dentro de uma revista a nível de universidade, não? Ou eu estou enganado? Publicação científica? É, uma publicação científica. Assim, talvez para o meio científico, sim. Mas não, não digo nem para o meio científico, meio acadêmico, geral, que eu diria. Para o meio acadêmico, né? E como é que vocês veem o mercado de livros hoje? Assim? Muito ruim. Eu acho que já foi melhor. Já foi melhor. Você acha que isso é um problema só da astrologia? Ou... Não, é um problema de todos os nichos de conhecimento de uma forma geral. Quando você entrava numa livraria dos anos 80, início dos anos 90, você encontrava uma seção de astrologia. Verdade. E nessa seção de astrologia você encontrava boas traduções ou as obras originais de autores de primeira linha. Quer dizer, não era aquela... conheça o seu signo, não era nada Faça disso. O seu horóscopo. Eram livros de primeira qualidade, livros que eram usados como material didático para a formação de astrólogos. Dane Rudyard, Stephen Arroyo, exatamente. Toda essa Hoje você não encontra nada disso. Hoje você só encontra isso em algumas livrarias virtuais, normalmente mantidas por escolas ou então em sebo. As livrarias de grande porte, elas fecharam as portas totalmente para a astrologia séria, porque não vende. Os grandes títulos, os títulos que hoje se configuram como pesquisas muito boas, são estrangeiros. Estão todos em inglês ou em espanhol, né? Especialmente em espanhol. O espanhol tem de tudo, né? A editora Quira, argentina, as editoras espanholas. Vai desde pesquisa acadêmica com história da astrologia até você chegar e descobrir uma forma inovadora de aplicar uma técnica antiga. Aqui está acontecendo uma coisa estranha lá. Aqui é a maior publicadora de livros de astrologia em espanhol, se eu não me engano, pelo menos na América do Sul. Aqui é incrível, na América do Sul. Ela tem de tudo. Agora, até 10 anos atrás... Agora tem Madras, né? Aqui. Sim, aqui tinha um departamento que analisava originais, recebia
propostas de livros de astrologia, analisava e publicava o que achasse bom, que achasse de boa qualidade. Hoje aqui está publicando livros de astrologia pagos, com as edições pagas pelos astrólogos, exclusivamente. Nossa. Quer dizer, eles não estão mais tomando a iniciativa de publicar livros de astrologia. Então a gente está vendo aqui algumas coisas muito legais, mas outras também que são indicadores muito preocupantes. É isso aí, pessoal. A astrologia sempre na polêmica, sempre tendo detratores e pessoas altamente elogiosas em relação a ela, tendo inserções diferentes dentro das diversas formas midiáticas, né? E a gente sempre aqui no Céu na Terra, trazendo para vocês essas discussões interessantíssimas sobre a astrologia na contemporaneidade. Gostou do vídeo? Toda semana tem novidade aqui, então inscreva-se, comente, compartilhe, participe. Canal Viva Melhor.